Bom dia, é um prazer estar aqui e poder discutir com vocês um tema tão urgente, tão caro, principalmente após algumas situações que temos visto neste país e que têm recentemente nos chocado. Falar sobre saúde mental e chamar um educador é de fato bastante importante, me parece uma perspectiva muito urgente, diante de um fato de que as nossas escolas, ainda que a gente tenha uma lei assegurada no nosso país, de que problemas como bullying, eles são problemas da escola, e eu não posso permitir, ainda que estas crianças compreendam as razões que as outras tenham para matar, intimidar e desrespeitar, que isto aconteça. É responsabilidade das instituições educativas, de fato, fazer com que meninos e meninas consigam respeitar os outros e se respeitarem. Eu vou conversar com vocês sobre este tema e como quando me convidaram para vir, a ideia de falar sobre a temática ainda não era começar desse jeito, mas eu tive que mudar exatamente por causa dos acontecimentos atuais, não é? Bom, eu podia ter falado de tantos outros, porque este não é o único e nem será o último problema, de fato, das que acontece nas nossas escolas. A escola chamada Raul Brasil, na cidade de Suzano, vocês devem ter acompanhado, recentemente, há 15 dias, há 20 dias, teve 10 mortos entre alunos, funcionários e professores, não é? E é uma situação que nos move a pensar a psicólogos, psiquiatras, pesquisadores, educadores, porquês? E a gente fica pensando, por que isso? A primeira ideia que nos vem é, por que isso na escola? Não é? Por que escolheram a escola? Se eles queriam matar, matar e matar, matar o quanto mais de pessoas possível, que é o que o garoto que restou, um dos que planejou o ataque a Suzano, o ataque à escola, está preso, e ele relata o quanto a mensagem, o plano dos 3 atiradores era matar, matar e matar, quantos mais a gente conseguir. Por que numa escola? No supermercado a gente tem um monte de gente. No cinema a gente tem um monte de gente. Em qualquer outro evento da cidade em que ele mora, ele teria um monte de gente. Mas por que na escola? O que será que acontece na escola que dá a estes meninos uma necessidade de mostrar algo que talvez a gente não esteja vendo? Por que eles desejam tanto? Interessante, a gente escuta, não é? E a gente tanto conversa, depois desse caso, estar vivo na memória das pessoas ainda que morto, não é? Ou seja, essa necessidade de estar vivo ou de ser famoso. Então, a gente sabe das relações que esses meninos têm com outras estruturas que assediam, outras estruturas que inflamam o ódio, a violência da Deep Web, e que são estão disponíveis a muitas crianças e muitos adolescentes que procuram essas instituições para se juntar. Para quê? Para conseguirem uma fama. Mas por que uma fama se vão morrer? Mas uma fama que os diga, que os faça se sentir em algum momento, que sejam os 5 segundos antes da morte, mais importantes. Não é?
por que se juntar a criminosos, então? Por que eu me junto a um grupo e não a outro? O que acontece quando eu me junto a este grupo? Por que o adolescente precisa tanto se juntar em algum grupo? Não é? E, interessantemente, por que deixar alguns vivos? Eu não sei se vocês conheceram todas as histórias, ainda que a gente tenha muitas informações sobre tudo o que tem acontecido lá em Suzano. Nós acompanhamos, enquanto grupo de pesquisa, desde o primeiro dia, fomos lá, estamos com os professores lá, mas os relatos são vários de que, interessante, um dos relatos é que uma professora da escola, professora de artes, o nome dela eu não sei, mas eu sei o apelido, ela era chamada pelos alunos como Amada. E ela foi a professora de um dos meninos, do Guilherme, que é o atirador mais novo. Não é? E o Guilherme entrou na sala de artes, matou vários meninos que estavam lá e apontou a arma para ela. Quando ele viu que era ela, ele virou-se e saiu. Não atirou. Por que ele não atira nessa professora? E por que ele vai passando pelo corredor e também vê alguns alunos ali, se ele tinha a missão de matar, matar e matar, matar quantos mais a gente conseguir, porque a quantidade de munição era muito grande, não é? Não era só para ter sido essa quantidade que eles conseguiram matar, mas por que, interessantemente, alguns meninos, os que estão vivos, relatam que eles olharam para eles, o Guilherme principalmente, olhou para eles e virou-se e matou outros que estavam de outro lado. O que faz com que alguns desses meninos tenham permanecido vivos? Por que todas essas histórias? Bom, para responder para todos esses porquês e pensar um pouco em estratégias que são eficazes para dar conta de uma violência que está instaurada no cotidiano humano, no cotidiano das nossas escolas, vamos lembrar primeiro que essa não é a única, nem foi a primeira situação de violência que a gente viveu no Brasil e fora dele. Não importamos de nenhum outro país, como infelizmente se tem dito, que importamos uma violência americana. Não é verdade. O bullying ou os problemas advindos de situações de bullying são presentes em qualquer escola, qualquer instituição que ensina, desde a educação infantil até o ensino superior, em qualquer lugar do mundo. Então, a gente teve um monte de casos já no mundo que talvez, se a gente for pensar numa visão utilitarista, alguns são menos importantes do que outros porque mataram um, mataram dois. E outros parece que nos dão um pouco mais de importância porque mataram 10, mataram 50, mataram 100. Então, são muitos casos que a gente tem visto e que tem acontecido e que tem alarmado e nos feito pensar que alguma coisa está errada e que as nossas escolas não têm conseguido dar a estes meninos aquilo que eles mais precisam. Bom, chegam para a gente, muitas vezes, pedidos de socorro. E pedido de socorro nem sempre é professora, eu estou passando por um problema. Nem sempre é professora, eu não consigo lidar com aquilo que eu sinto. Mãe, eu tenho um problema na escola. Meninos que passam por problemas, como a gente tem visto, e eu vou retomar a fala das minhas colegas daqui a pouquinho, eles nem sempre expressam, porque certamente não têm essas habilidades, mas mais do que isso, porque não se sentem valor. E estes meninos, então, nos mostram de diferentes formas aquilo que eles mais precisam, que é alguém se importe com eles. Uma vez a gente fez uma pesquisa, a gente fazia um diagnóstico na região de São Paulo, no interior de São Paulo, a gente fazia uma pesquisa com adolescentes de 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental 2,
Mas nessa pesquisa a gente não pedia para que as crianças se identificassem e não tinha nenhuma identificação. Os pesquisadores que aplicavam essa pesquisa sabiam exatamente quais eram as turmas e quais eram as escolas. Então, no questionário destes meninos e meninas, não tinha nenhuma forma de identificação. E aí, quando, numa pergunta aberta que eles podiam responder, se eles tinham alguma coisa sobre as questões de intimidação, as questões de problemas de convivência que eles tinham na escola, uma menina nos chamou a atenção. Ela nos deixou a seguinte resposta: eu sou uma pessoa que me corta para aliviar a dor e para descontar e para não descontar em ninguém. Essa menina deixou o nome, o telefone, a série e a turma. Né? Então, o nome da escola, a série, a turma, o nome dela e o telefone dela. Por quê? Ela precisava de socorro, não é? Então, diante disso, a gente vai pensar que existe uma dinâmica que é da convivência na escola e que, porque na escola, nós não vamos dizer que o bullying é um problema da escola. Primeiro porque ele acontece na escola, mas não precisa ser somente na escola. Uma criança, adolescente, jovem ou adulto pode ser vitimizado ou vitimizar alguém ou assistir alguém que é vitimizado. Este é um problema das relações humanas. Só que a escola tem uma importância, porque a gente vai ver, que está relacionada a uma das características principais desse problema. A primeira coisa que a gente vai ter que pensar, quando a gente pensa, então, no porquê estes meninos foram para a escola de Suzano e mataram, é que as consequências de quem passa por situações de bullying podem ser mostradas a curto, a médio ou a longo prazo. Não é? Então, as pesquisas hoje já conseguem concluir isso. O bullying, de fato, não é um fenômeno da pós-modernidade. Ele sempre existiu, mas ele é um fenômeno potencializado pela pós-modernidade, principalmente pela rapidez das informações que a gente tem hoje, das relações virtuais, do movimento dessas informações e pela necessidade que os nossos adolescentes e nossas crianças têm tido de experiências de escolas que estejam, de fato, de acordo com aquilo que eles precisam hoje, e não escolas que sejam para meninos de 40 anos atrás. Então, o bullying é um problema que sempre existiu. O bullying não é um problema importado dos Estados Unidos. Nós não usamos a palavra bullying à toa. É porque não existe na língua latina uma palavra que represente todas as características deste fenômeno. Nós não temos uma única palavra, porque para ser bullying eu preciso de todas essas características. O bullying não é o único problema da escola. O bullying é um dos problemas da escola. O problema da escola, os problemas de convivência da escola, se eu for pensar em tipologias de problemas, eu verei que as pesquisas mostram que a indisciplina, as transgressões a regras, a incivilidade, ou seja, o chegar atrasado, o dar um grito no meio da aula, usar o celular no meio da aula, o ir para o banheiro e não voltar nunca mais. Isso é muito mais comum do que o bullying, de fato. Ele não é o que tem mais frequência, mas é o seu mal mais cruel. Aquele que pode, de fato, levar a consequências muito mais sérias do que outras situações que são também comuns na escola. Então, o bullying, para ser bullying, a gente tem que ter essas características e que precisam nos ajudar a, então, pensar que se ele é diferente, tem características diferentes, ele precisa também de ações que são diferenciadas. Eu não trato o bullying, situações de bullying,
como eu trato uma situação de uma provocação pontual. Uma provocação pontual eu discuto com quem de direito, eu resolvo com quem de direito, com os dois que estão se provocando. O bullying não tem embate de forças e é um problema ligado à intimidade. Então, eu não posso resolver o bullying colocando frente a frente dois meninos que estão em situação de problema de relacionamento. Por quê? Primeiro é que eu não sei, a gente vai ver agora, quando acontece. E segundo é que eu tenho, na verdade, para ser bullying, essas características que me fazem tê-lo como um tratamento especial. Por quê? Bullying tem um alvo frágil. Não é qualquer pessoa que pode ser vítima de bullying. Não é qualquer pessoa que é tomada para ser vítima. Ou seja, o diferente, o menos inteligente, ou considerado menos inteligente, o negro, o muito branco, o muito loiro, o muito cheio de espinhas, o muito gordo, o muito magro, a muito baixa, a mais alta de todas, a mais popular, a menos popular, o melhor jogador de futebol, aquele que é mal demais para ser chamado para um time de futebol, estes podem ser, de fato, potenciais vítimas de bullying, mas não o serão. Então, vejam, a questão nem sempre o serão. Para ser vítima de bullying, eu preciso ter um sentimento de fragilidade. Isso significa que a vítima de bullying, inconscientemente, é como se ela consentisse que ela receba estes ataques. Se fossem conscientes, isso a faria deixar de ser vítima. Mas, exatamente, é como se ela tivesse uma concordância, que ela precisa receber esse tipo de menosprezo, de intimidação, como uma forma de merecimento por ser diferente. A segunda ideia para ser bullying eu preciso de uma repetição. Ou seja, bullying não é um ato que acontece uma única vez. Alguma ação que acontece, são ações diferentes, mas que têm o mesmo propósito. Então, hoje eu sou excluído do grupo de futebol. Amanhã eu sento na última carteira e ninguém me chama para o trabalho em grupo. No outro dia, a professora até chama a minha atenção porque eu não fiz uma atividade e todo mundo ri de mim. No outro dia, alguém me ameaça dizendo que se eu não der o dinheiro para comprar um refrigerante, vai espalhar para todo mundo que eu sou bicha. Ou seja, há uma série de situações que acontecem com a mesma pessoa. Uma repetição. Que a gente sabe que é repetição, porque quando a gente diz para aquele menino que está provocando, você perguntou se ele está gostando, ele fala, foi mal, desculpa, não faço mais. A gente sabe que se no outro dia isso se repetir, na verdade, não é algo pontual. Existe uma tendência a se repetir essa agressão. A terceira característica deste problema é que o bullying existe, na verdade, porque o seu autor, o autor de bullying, ele não faz sem querer. Ele quer. Ele tem uma intenção de ferir. Ou seja, ele tem, mas essa intenção de ferir não o faz mal de malvado. Essa intenção de ferir não o faz criminoso. Essa intenção de ferir, na verdade, ela vem porque eu não consigo me colocar no lugar do outro, porque nem do ponto de vista cognitivo, nem do ponto de vista afetivo, eu não consigo me sensibilizar com a dor do outro. Além disso, eu tenho uma hierarquia de valores invertida, de que ser popular é muito mais importante do que ser humilde, ser o garanhão é muito mais importante do que ser fiel. Ou seja, os valores estão invertidos na minha identidade. Aquilo que eu quero e desejo para mim são valores amorais ou
e imorais. Mas a quarta característica é, vejam, o bullying não é um problema de relação entre professor e aluno. O bullying não é um problema de aluno e professor. Então, eu não tenho bullying quando um professor chama a atenção do menino na frente de todo mundo e fala, só podia ter sido você mesmo. Ele pode até potencializar o bullying, mas isso não é bullying, isso é assédio. E o menino que risca o carro do professor, bota o professor numa situação, expõe o professor nas redes sociais e faz várias outras repetições de ações, também não é bullying, pode ser assédio. É uma forma de violência, é um desrespeito, mas não é bullying. Mas por que isso é tão importante? O bullying é algo que acontece entre pares, ou seja, entre aqueles que têm o mesmo, estão no mesmo patamar, na mesma hierarquia institucional. Então, irmão e irmão, mesmo que um tenha 16, outro tenha 8, e aluno, aluno, mesmo que um tenha 12, o outro tenha 5, são alunos, ou professor, professor, mesmo que um seja de uma série e seja de outro, são entre pares essas relações. Outra característica, quinta característica, o bullying não acontece apenas entre duas pessoas. A nossa colega, antes, ela lembrou, o bullying tem uma característica que é, alguém verá. Existe um público que assiste, existe um público que precisa saber do que aconteceu. É um público que valida, um público que muitas vezes se mostra indiferente, mas necessariamente ele não é indiferente. As pesquisas têm mostrado hoje que meninos e meninas que assistem cenas de bullying não agem ou sorriem, muitas vezes porque têm medo de ser as próximas vítimas. E outras tantas vezes porque não sabem o que fazer. E se não sabem o que fazer, estão respaldados por, primeiro, não são instrumentalizados. Segundo, como é que a gente vai ser visto aqui? Porque quem é bom nessa escola é quem é popular. Quem é justo parece que não é ser bom aqui nessa escola. Ou seja, a imagem coletiva de quem é mais, do que é mais importante, não são generosidade, não são amizade, não são outros valores que nós tanto queremos. E a última característica, ele não é um conflito qualquer. O bullying é um problema de um lado só. Não existem dois lados. Não existe um embate de forças. O bullying tem um autor que é forte, e eu não estou falando só forte fisicamente, pode ser psicologicamente, e um alvo que é fraco, que é fragilizado, que não consegue se defender. Mas por que é tão importante que a gente converse sobre essas características? Por que é só para reconhecer o que é bullying, só para poder saber o que é bullying e o que não é? Não. A ideia é que, quando eu sei quais são as características de um fenômeno, eu sei que a minha atuação não poderá ser apenas para os alvos. Mas quem precisa da minha ajuda também são os autores de bullying. Aqueles que não sabem lidar com as próprias frustrações, aqueles que não sabem, não têm na sua perspectiva, na sua imagem de si, valores morais acrescidos, ele não se identifica com outros valores morais, e eu preciso também modificar as condutas daqueles que assistem à situação. Ou seja, meninos e meninas, espectadores de bullying, precisam também entender que o espírito da escola, o espírito que está aqui, é muito mais importante eu ser justo do que eu ser popular. É muito mais importante eu ser bom do que eu ser aquele que exclui os outros dos grupos sociais. Por que falar tudo isso agora? Primeiro que já comecei dizendo para vocês da necessidade, existe uma lei e a gente não age em função da lei.
A lei, na verdade, existe em função de uma necessidade. E a lei hoje no Brasil, ainda que atrasada mais ou menos uns 10 anos, vejam, o que a nossa amiga trouxe, os amigos do ZIP, é um tipo de trabalho com protagonismo infanto-juvenil. Há quantos anos ele existe? Há mais de 20 anos a criação dele. Há mais de 20 anos na Noruega, na Suíça, na Finlândia, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Espanha, se tem propostas que entendem o fenômeno para que haja uma prevenção e não uma intervenção. Porque uma intervenção, vejam, o que é que eu faço lá na Escola Raul Brasil? Agora, se não chorar junto, se não acolher os sentimentos e propor agora, a médio e longo prazo, algum trabalho que permita que exista uma prevenção. Mas vejam, a lei no Brasil, ela é jovem demais, ela tem 1 ano, 2 anos só, e ela foi recentemente incorporada à LDB. Mas o que significa ser recentemente incorporada à LDB? Significa que ela dá aos meninos o direito de aprender a conviver. Isso não pode mais ser negado. E, nesse sentido, a gente vai ter que pensar que, hoje, as ações da escola não precisam acontecer apenas porque o programa que a gente tem é bonito e é bem conceituado, porque é um programa que a gente comprou, mas é porque existe o direito dessa criança a aprender a conviver. Aprender a conviver significa fazer com que estes meninos e meninas consigam ter, de fato, maneiras mais educadas, maneiras mais assertivas de resolver seus problemas. Aprender a conviver significa que estes meninos precisam pensar sobre o seu cotidiano, precisam dizer das coisas que sentem e das coisas que pensam. Então, o que a gente tem pensado com relação a essas questões para superar este problema na escola? A primeira coisa é que, vejam, existem muitos programas e muito legais, como vocês ouviram agora há pouco, o programa do ZIP, os amigos do ZIP, e que precisam fazer parte do nosso contexto, do nosso trabalho. Acontece que o grande nó que a gente ainda tem que dar conta é que a convivência na escola, ela não pode se dar apenas em momentos específicos. Os momentos específicos devem ser uma das condições. Até porque, se nós pensamos que as habilidades ou as competências socioemocionais que a gente tem tentado desenvolver e tem entrado hoje no nosso país, para que a gente possa, com essa necessidade de que sejam trabalhadas nas escolas, elas não têm sentido se elas não forem para que a convivência seja ética. Ou seja, assertivo para quê? Autoconfiante para quê? Autocontrole para quê? Para que eu saiba conviver comigo mesmo e com o outro. Isso significa que eu não dou conta de formar meninos mais assertivos, mais éticos, se eu não tiver, como eu tenho na matemática, um programa, um planejamento organizado, intencional e sistematizado. Isso significa o quê? Que eu tenho que ter ações pontuais, e aí eu posso escolher os programas que eu quero para trabalhar com essas questões pontuais, mas eu tenho que ter, no meu cotidiano, ações em que estes meninos e meninas possam participar, experimentar situações de convivência, situações reais de convivência, onde eles mais convivem, ou seja, na própria escola. A gente começa pelo bullying, não aleatoriamente, mas porque, de fato, como a gente já viu, ele é o grande problema, o mais cruel, que pode levar exatamente ao problema que a gente viu em Suzano. A gente vai ter que pensar a necessidade para isso do que a própria lei garante. Vejam, ela diz: capacitação de professores, ou seja, eu preciso de professores, mais do que nunca, que aprendam como é que eu construo um valor moral.
Como é que eu faço para que o menino seja justo e tolerante? E eu preciso de programas que façam a cultura da paz. Mas os programas que façam a cultura da paz, vejam, eles não podem ser programas apenas pensados pelos professores. Porque qual é o grande problema quando eu penso em programas pensados apenas pelos professores? Acontece que a moral ou a convivência, ela é possível quando os meus pares me ensinam também como conviver. E quando os meus pares estão fortalecidos para me ajudar a conviver. Então, não é o professor o único a ajudar os meninos e meninas a superarem a sua condição de vitimização. E sim, a própria experiência dos pares. Tem grande diferença quando eu proponho uma ação de vamos todos abraçar a escola, e esse é um propósito do professor, e quando estes meninos pensam em campanhas, então, que eles podem fazer para fazer com que a comunidade veja as questões de paz, por exemplo, só para citar uma das possibilidades. E, finalmente, o que a literatura tem dito, e é aí que eu quero entrar com vocês, é que, se eu quero superar os problemas de violência na escola, eu preciso implantar estratégias de convivência. De novo, estratégias de convivência que podem ser programas que já estão estabelecidos, mas que sejam mais do que isso, que se transformem num cotidiano em que os próprios problemas da escola sejam discutidos. Então, por exemplo, vou só passar aqui, vou voltar, só para a gente entrar ali. Por exemplo, outro dia numa escola, uma professora de Fundamental 2, de Ensino Fundamental 2, numa escola de Ensino Fundamental 2, tinha lá uma menina de 9º ano do Ensino Fundamental 2, super bonita, uma modelo fotográfico, certo? Assim, uma menina já super desenvolvida fisicamente, e ela tinha uma amiga, que era a sua companheira de sempre, que era uma pititica, uma catatal, que não tinha se desenvolvido tanto. Não é? Num dia, todos os dias, então, vocês sabem, como qualquer adolescente em qualquer lugar do mundo, no intervalo da aula, a professora não estava na sala, nenhum professor na sala, os meninos em pé, andando pela sala, os alunos todos, não é? Brincando, conversando. Qual era a brincadeira destes meninos? A menina bonita passava entre as carteiras e eles passavam a mão no bumbum dela. A pequenininha ia por trás protegendo e dizendo para os meninos, para. E aí eles riam, não paravam, e ela batia nos meninos e protegia a colega. Quando a professora chega na sala de aula, a pequenininha, a fiel escudeira, né, vai para a professora e diz, ô professora, fulano fica punhetando a minha amiga. E a professora diz para ela, escuta aqui, minha filha, eu não estou aqui para resolver problema particular. Vai sentar, porque a aula já vai começar. Ela foi, sentou e disse para a amiga, pelo jeito, minha amiga, eu vou ter que cuidar da tua bunda pelo resto da vida. Não tem outro jeito, não é? O que eu estou dizendo para vocês é que dá para entender que eu preciso de momentos para falar sobre as questões de convivência e aprender os meninos a serem assertivos, mas que se eu não tiver no cotidiano da escola outra possibilidade de entender que os problemas particulares das crianças nos pertencem sim, e de que matemática, ciências, história e geografia são tão importantes quanto as questões de convivência, eu continuo dando 50 horas para matemática e 2 horas para eu falar de convivência. Isso não é suficiente, porque vai explodir o problema em qualquer aula. Como, por exemplo, de outro dia, em que uma menina chega para a professora, aliás, era uma escola de ensino médio, os meninos de ensino médio sentados, não é? A professora entra na classe e diz para ele,
fulano, você que está de boné, tira o boné. Aí ele diz, não vou tirar não, professora. Aí ela diz, tira o boné agora, porque eu estou mandando. Ele diz, não vou tirar não, professora. Aí ela diz, ou você tira, ou você vai para fora. Ele diz, então eu vou para fora. E ele vai para fora. Recebe uma advertência por desacato à autoridade. Tá certo? No mesmo dia, na mesma aula, com o mesmo professor, uma menina vem e conversa com a professora e diz o seguinte para a professora, ô professora, fulano me chamou de piranha. A professora põe a mão no ombro dela, diz para ela, querida, escuta aqui, olha, você é peixe? Aí ela diz, eu não, professora. Aí ela diz, então não liga, vai. O que eu quero dizer a vocês? Eu estou, o primeiro exemplo diz, eu preciso tratar das questões de convivência e daquilo que esses meninos sentem, porque eles não sabem como lidar com isso, e este problema é um problema da escola. É direito dele aprender sobre essas questões que vão acontecer em qualquer momento da escola, da aula, e não num horário específico. O segundo exemplo me diz, eu preciso ter tempo de lidar com as questões morais, de respeito, porém, eu preciso também entender o que de fato é mais importante. É que regras valem a pena eu brigar. Por que eu brigo por causa do boné, por causa do chinelo, e eu gasto tempo marcando quantas vezes o menino foi de chinelo na escola, e quantas vezes ele levou advertência, e eu não tenho tempo para, de fato, no momento em que acontece um conflito, mediar esse conflito, dizendo para ele, escuta aqui, diz para ele o que você está sentindo, diz para ele como é que você pode resolver isso de um outro jeito. Escuta aqui, pessoal, tem acontecido tal e tal problema nessa classe. Como é que a gente vai resolver este problema? Ou seja, eu não tenho tempo de organizar assembleias na minha sala para poder pensar os problemas. Eu não tenho tempo de resolver os problemas com estes meninos e dar a eles condições de, então, que eles construam essas habilidades que a gente quer. Terão momentos em que eles vão apenas automatizar com estratégias em momentos, 20 horas, 40 horas, seja lá o quê, mas o cotidiano da escola precisa ter estes momentos. Ou seja, estes meninos precisam pensar sobre os problemas que têm. Então, por que, então, começar e por que eu estou dizendo para vocês que, por que eu vou agora apresentar para vocês um material, um sistema, é mais uma possibilidade, como vocês já viram uma lá antes de mim, com os amigos do ZIP, mais uma possibilidade do que é que a gente pode fazer e o que as pesquisas têm dito hoje para a gente. As pesquisas sobre bullying dizem o seguinte, os planos, a maneira mais eficaz de tratar o bullying é dar aos alunos este poder. Empoderar os alunos, porque bullying não é um problema que chega para o professor. E nem sempre nós ficamos sabendo. Os meninos e meninas não contam para a gente o que estão passando. E o bullying é um problema tão sério, e porque ele é de pares, exatamente porque eles fazem longe da autoridade. Ninguém vê. E eles não contam para mãe e para pai. E não contam para professores. Mas, vejam, a questão é, alguém sabe dessa situação. Então, quem é que sabe dessa situação? Um exemplo. O menino de Goiânia, vocês se lembram do rapazinho de Goiânia, que entrou e matou também 2 colegas, há 2 anos atrás? Vocês sabiam que no dia anterior, ele tinha ganho um presente? Sabe o menino que ele matou? Ele matou um dos garotos, né? O primeiro que ele matou foi exatamente o menino que no dia anterior deu para ele um presente, no meio da aula. No meio da aula. O professor chegando na sala de aula. O professor viu o presente, mas era um presente. Quem é que vai adivinhar o que é? O menino dá um presente para o outro e diz para ele, ó, para você. Quando ele abre, ele ganhou o quê? Um desodorante. Todo mundo sabia por que ele ganhou um desodorante. Porque o apelido dele era Fedido.
Este menino também, depois que acontece esse ataque, souberam que este menino era o menino que nunca participava de grupos, que estava sempre no celular, enquanto todo mundo estava no recreio, ele não tinha com quem conviver. Estava sempre no celular. Vai saber se realmente falando com alguém ou porque não sabe falar com alguém e fazendo de conta, então, que está falando com alguém. Não é? Este menino era um menino que postava nas redes sociais, assim como o Guilherme, de Suzano, e o seu comparsa, postava nas redes sociais a admiração aos discursos de ódio, a admiração ao porte de armas, a admiração às tragédias anteriores, as de Columbine e tantas outras. Mas, Luciene, como é que eu vou saber disso, Luciene? Eu não faço parte de Facebook de aluno e nem posso fazer. Claro que você não pode e nem vai fazer. Exatamente por isso que não é você que vai conseguir ver todos os problemas que esse menino tem e, portanto, prevenir desses problemas. Interessantemente, este mesmo menino de Goiânia tinha ido para uma festa fantasia, uns dias antes do assassinato. Os meninos contaram que a fantasia dele chamou a atenção de todo mundo. Sabe do que ele foi fantasiado? De Hitler. Agora, vejam, a questão é, tanto o garoto de Goiânia, como do Paraná, como o garoto, o Guilherme e o seu colega, que morreram em Suzano, eles queriam matar. Mas eles queriam apenas matar para ter fama? Primeiro, eles participavam de grupos, de agrupamentos, que pensam nos discursos de ódio e inflamam as pessoas a, de fato, matarem. Mas por quê? Porque ele se sente, ele tem uma condição humana de ser valor aos olhos dos outros. Se ele não encontra valor aos olhos dos outros na escola, em algum lugar ele tem que encontrar. Se ele não encontra valor aos olhos dos outros em casa, porque a mãe, de fato, do Guilherme, tem um problema de envolvimento com drogas, ela abandonou com os avós, a avó morreu, onde ele vai encontrar suporte ou este valor de si mesmo? Em outros lugares que pensam em que ele encontre meninos que pensam de mesmo jeito. Então, na verdade, o agrupamento é por necessidade de me sentir pertencente a um espaço. Ao mesmo tempo, mas não é isso a única coisa que os faz tomar essa atitude de matar. Porque tanto o Guilherme, quanto o garotinho lá de Goiânia, quanto do Paraná, eles queriam, os dois, o de Goiânia e o do Paraná, não conseguiram. Mas o que fazem os meninos que são vítimas de bullying e depois, então, voltam para matar as pessoas nas suas escolas? O que fez o garoto de Realengo? O que faz os meninos, que fez os meninos de Columbine? O que faz os outros de outros massacres tantos que a gente tem assistido no mundo? E o que não deu tempo do garoto de Goiânia fazer? O que eles fazem depois de matar os outros? Se matam. Por quê? Por medo da polícia? Não, eles podiam sair correndo. Eles podiam fazer mil e outras coisas. Porque eles não querem se vingar. Não é vingança que eles querem. É que a dor deles é grande demais para ser suportada como tal. E, portanto, ou eu mato o outro ou eu me mato. Ou eu mato o outro e me mato. Porque eu não é que eu quero matar o outro porque eu gosto de matar os outros. É porque, na verdade, eu preciso mostrar para eles a minha dor, que é muito grande. Então, eu tenho que ter alguém que veja a minha dor. E, portanto, na escola, eu vou ter que ajudar os meus meninos, além de trabalharem com habilidades socioemocionais, a trabalharem com habilidades socioemocionais que me levem à convivência com o outro. Que me permitam olhar para o outro como um sujeito de respeito e que precisa da minha ajuda. E que permitam a mim que
que eu veja como algo importante nessa escola, porque aqui a gente tem estratégias para trabalhar com isso, a gente gasta tempo com isso, a gente gasta tempo com justiça, com ajuda, a gente tem assembleias durante a semana, a gente, todas as vezes que acontece um conflito, a professora ajuda a mediar, gasta tempo mediando esses conflitos. Eu tenho amigos que mediam esses conflitos e que me ajudam, então, e que gastam tempo com isso. Por quê? Porque os pares, na verdade, eles precisam de uma escola em que essas questões aconteçam e eles não vão contar para os adultos. Eles vão procurar quem? Os pares. Escutem isso. Amigo, você põe aí. Eu acho importante ter equipes de ajuda nas escolas, porque não é... Quando tem uma pessoa que é tipo igual a você, é mais fácil você falar, porque quando você fala com o professor, ele pode não te entender, ou pode achar que é frescura, alguma coisa assim. Mas aí, quando tem uma pessoa que é tipo igual a você, assim, a pessoa provavelmente vai ter os mesmos problemas, as mesmas coisas, então é mais fácil de você falar com ela e ela te entender. Bom, opa, perdão. E aí? Ai, como é que eu passo para frente agora? Aqui, cheguei. Então, o que é que eu vim falar com vocês como uma das estratégias mais eficazes que têm sido pensadas há algum tempo já, e que têm sido feitas, que têm sido resultados de muitas pesquisas no mundo, que já chegaram a entender que para vencer bullying, que é o mais difícil dos problemas, e, portanto, os outros são fichinha, que dá para mudar, a gente tem a necessidade de implantar nas nossas escolas aquilo que nós chamamos de sistemas de apoio entre pares, sistemas de apoio entre iguais, que são, na verdade, meninos e meninas que são instrumentalizados institucionalmente para atuar frente a essas questões e para pensar nas questões de convivência, pensar nas questões de prevenção e de intervenção aos problemas não só de bullying e outros problemas que os meninos passam. O que eu vou apresentar para vocês é uma das estratégias que a gente tem construído no Brasil, chamadas de equipes de ajuda. As equipes de ajuda são um tipo de sistemas de apoio. A gente tem no mundo a descrição de muitos outros, cybermentores, alunos mediadores, alunos tutores, alunos acompanhantes, os amigos do ZIP, tantos outros que podem ser implementados nas escolas. Vou falar de um. Não foi escolhido aleatoriamente, mas ele foi escolhido porque a gente entende a necessidade das questões, tanto de trabalhar com que esses meninos consigam lidar com os seus sentimentos, quanto esses sentimentos estejam relacionados à convivência no grupo, ou seja, em que eles tenham e que as ações não sejam individuais, que sejam ações coletivas. Estes meninos fazem parte de pequenos agrupamentos, de 3 em 3, de cada sala, então são escolhidos em cada sala, não são escolhidos pelo professor, eles são escolhidos pelos próprios alunos, passam por toda uma caminhada até chegar nisso, não é chegar na escola e dizer, olha, vamos fazer uma equipe de ajuda hoje, mas eles têm todo um programa de formação de professores que estarão à frente desses meninos, porque alguém, como a gente já viu também no outro programa, tem que ter perfil, e aí a formação destes alunos. Como é que eles são escolhidos? Eles são escolhidos por um critério de confiabilidade, ou seja, quem é a pessoa que eu mais confio na minha sala? Estes meninos são eleitos e eles passam por um período de formação. No Brasil, a gente faz 8 horas de formação destes meninos, fora do contexto escolar. E depois, quinzenalmente, eles têm encontros para que eles possam tanto discutir os casos que eles encaminham, como para que eles possam continuar sendo formados nas questões mais teóricas ou nas questões de como eles têm que agir.
A ideia das equipes de ajuda é que, a partir delas, estes meninos fomentem nos outros a necessidade de outros sistemas de apoio e que comecem então, a que a escola tenha muito mais sistemas de apoio do que gente não participando dessas estratégias. Tá bem? As equipes de ajuda, então, são 3 alunos por sala. O modelo que a gente tem feito é um modelo adaptado à realidade brasileira, que começou na Espanha, com um parceiro, com um colega que é parceiro, que é membro do grupo de estudos e pesquisa e educação moral, junto com a gente, e ele pensou que os alunos ajudantes não conseguem apenas ajudar como sozinhos. Eles precisam de uma reflexão coletiva, porque muitas vezes é muito pesado até para eles essa ajuda e essa dinâmica de quem precisa, de quem procura por ajuda. Eles podem pensar juntos em como eles podem resolver este problema. Esses meninos de equipes de ajuda, então, funcionam nas escolas, e a gente tem, no estado de São Paulo, 14 escolas já em funcionamento, que são escolas públicas e particulares. Terminei. 5 minutos eu termino, tá bom. Então, esses sistemas de apoio, eles já têm sido, em muitas pesquisas do mundo, já conseguiram provar que o quanto eles podem contribuir com a educação pessoal e coletiva de todos os alunos, o quanto eles podem também depositar a confiança nestes do próprio colega, o quanto estes meninos têm a quem pedir ajuda e, portanto, se sentem mais seguros, se sentem mais acolhidos nesse cotidiano, o quanto a família fica mais segura sabendo que estes meninos estão apoiando seus filhos, e mesmo os seus filhos são meninos que também trabalham com valores morais que a gente tanto deseja, e o quanto a escola é percebida como alguém que se importa com os problemas dos meninos ou com aquilo que os faz mais humanos, não é? Nós estamos no Brasil, nós estamos já na 3ª fase da implantação destes programas, que começaram em 2015. Nós tivemos essas 14 escolas pilotos, que são escolas que começaram no estado de São Paulo, então, algumas públicas e algumas particulares. Implementamos essas escolas na 1ª fase. Na 2ª fase, começamos a colher os primeiros resultados dessas pesquisas, dessas escolas, e vimos, então, que os nossos resultados batem com os resultados de outros países, inclusive do modelo espanhol. Já temos comparações que, em 3 anos, de 2015 até hoje, nós conseguimos, então, os dados agora, 2019, que foram publicados, 3 anos a gente já consegue resultados, e muito bons até, porque na Espanha e em outros tantos países se demorou bastante tempo para conseguir os resultados que se tem. Então, passamos pela 2ª fase, comparando com os modelos, e estamos na 3ª, inclusive perto de implantar os sistemas de apoio em toda a rede do Estado de São Paulo, a rede municipal das escolas públicas e estaduais do Estado de São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é fruto de pesquisa. Então, tem um monte de pesquisa no Brasil que fala sobre isso, porque a gente tem um monte de gente no Brasil que fala sobre bullying porque acha que sabe sobre bullying. Nós estamos falando de algo que é um fenômeno que precisa de estudo e que, portanto, precisa de ciência. A educação não é terra de ninguém. A educação é terra de cientista também. E, portanto, o que a escola faz precisa ser baseada em ciência. Só para vocês terem uma ideia da quantidade de pesquisas que a gente já tem, que podem mostrar a necessidade da transformação da escola. Vamos ouvir, então, qual é o principal objetivo das equipes de ajuda. Agora só tem videozinhos e acabo. Vamos lá. O principal objetivo de ter uma equipe de ajuda aqui na escola é de melhorar a convivência no ambiente escolar e, consequentemente, torná-lo um ambiente mais agradável e acolhedor.
não importa, seria muito menos confiável eu dizer para vocês do que eles dizerem. Eles sabem o que eles estão falando. Escutem mais esse. Bom, aqui não dá mais. O que mudou em mim quando eu virei membro da equipe de ajuda? Eu acho que foi, tipo, o meu olhar, sabe? Meu olhar mudou. Eu comecei a ver as pessoas de um jeito diferente. Comecei a ter um olhar mais sensível. E eu comecei a me colocar mais no lugar dos outros e imaginar que, tipo, o que eu vejo todo dia não é o que a pessoa vive. Cada um tem a sua vida e os seus problemas e cabe a nós ajudar e fazer tudo melhorar no ambiente escolar. Como ter segurança nas escolas? A gente em São Paulo tem vivido muito isso. Muitos expertises dizendo, põe a polícia. Será que é assim que a gente vai ter segurança nas escolas? Quem entende de ser humano? Quem estudou sobre educação? É a polícia? A importância da equipe de ajuda na escola é para manter os alunos seguros. E se acontecer algum problema com eles, eles vão saber com quem conversar e vão saber depois o que fazer. E também, com a equipe de ajuda, tipo, quem faz cyberbullying ou bullying vai pensar, se eu fizer isso, não vai valer a pena porque depois vai acabar. A minha vítima vai procurar a equipe de ajuda e não vai dar certo. Então, a equipe de ajuda já é uma forma de prevenir o bullying e de ajudar com o bullying já existente. E, finalmente, tem um último aqui, só para vocês entenderem. Os estudos mostram que, para o menino ser generoso, ele querer ser generoso. O menino, para ser violento, ele também precisa querer ser violento. Então, a gente tem que mudar o querer. Não é? Olha aqui, que coisa mais bonitinha. Esse menino aqui mandou um bilhetinho para um dos formadores nossos, depois que eles vão, porque nessas escolas que tem as equipes de ajuda, a gente já não faz reunião de pais. Quem faz a reunião de pais são eles. A gente já não recebe os alunos nas escolas. Quem recebe os alunos são eles. A gente não apresenta mais a escola. Quem apresenta a escola são eles. E aí ele mandou depois um recadinho para o Raul, que é o formador dele. Raul, se você tivesse noção do orgulho que eu estou agora, do trabalho da equipe de ajuda, do que a gente fez, obrigada, Raul, de verdade, por tudo. Citando Raul, a gente foi, aí o palavrão, né? Finalmente, eles prepararam para vocês. Eu viajei, foi bem legal. Onde vai? Conhece? Volta aqui! Boa tarde. Boa tarde. Nossa, que bom. Eu tenho uma nova amiga, mas... onde ele está? Pera, será que ele esqueceu de mim?